Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências. Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Freire e hoje nós iremos estudar sobre citologia, tá? Sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não é inscrito, faça sua inscrição, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. E você que está aí tendo que estudar de forma remota, sem o professor estar presente, espero que esse vídeo, essa aula possa lhe ajudar. Então, nós iremos começar com a seguinte pergunta: de que são formados os seres vivos? Ou seja, se nós pudéssemos pegar um ser vivo, seja ele qual for, e tentarmos entender de que ele é constituído, ou seja, o que forma este ser vivo, né? E aí, na aula de hoje, nós iremos justamente saber isso, compreender o que forma os seres vivos, tá? Por que esse estudo ele é importante, saber a diferença existente entre os seres vivos em relação à sua constituição, ok? Então, observe aqui nessa imagem, nós iremos fazer um comparativo entre qualquer ser vivo e a construção de uma casa. Quando você vai construir uma casa, você precisa de vários constituintes, né? Vários materiais de construção. Dentre esses materiais, um dos mais importantes são os tijolos. Só que esse tijolo, ele não fica solto, agrupado de qualquer maneira. O tijolo ele tem que ser colocado de forma organizada, de um por um. A partir do momento que eu vou colocando, organizando esses tijolos, eu vou tendo a formação da casa, com seus compartimentos, tá? Com as suas colunas, e cada compartimento aqui vai ter uma função. A sala tem uma função, a cozinha tem outra função, o banheiro, e assim sucessivamente. Então, cada tijolo sendo colocado vai dando continuidade para a construção de uma casa, onde nós podemos observar aqui na imagem. Agora vamos imaginar e vamos comparar a casa com o nosso corpo, tá? Cada tijolo da casa no nosso corpo seria o que nós chamamos de células. Então, as células são os constituintes de qualquer ser vivo. Então, todos os seres vivos são formados por células, com exceção dos vírus, tá? Os vírus nós chamamos de acelulares, ou seja, são seres que não são formados por células. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando novamente isso. Nós temos os tijolos que vão dar origem aos cômodos da casa, e vários cômodos da casa formados por tijolos vão dar origem à casa. Assim é o nosso corpo. Nós temos as células, essas células vão se agrupar, se organizar para dar origem aos órgãos, e esses órgãos vão se juntar, se unirem, se organizarem para formar o nosso corpo. Cada compartimento da casa, cada cômodo tem uma função, assim como cada órgão no nosso corpo tem uma função, tá? Então, aquela primeira pergunta lá do começo da aula, de que são formados os seres vivos, nós já sabemos. Os seres vivos vão ser formados por células, tá? E a área da ciência, pessoal, que estuda as células, a área da biologia, é a citologia. Então, citologia é a área da ciência responsável pelo estudo das células.
Para que isso fosse possível, até mesmo para o estudo da célula, e antes desse estudo, a sua descoberta, houve a necessidade de se inventar, né, um equipamento para que fosse possível visualizar as células. E aí nós temos o microscópio. Nós temos dois tipos de microscópio, né? Nós temos o óptico, né? Ele foi criado ali, né? A sua invenção aconteceu por volta do século XVII e ele tem uma capacidade de ampliar aquilo que eu quero observar de 100 a 1000 vezes o seu tamanho. Então, é o microscópio mais comum usado em escolas, em laboratórios. Só que também existe o microscópio eletrônico. Ele já foi inventado, né? A sua invenção aconteceu aí por volta do século XX, mais precisamente no ano de 1932. E ele tem uma ampliação bem maior, ele tem a capacidade de ampliar o que eu quero observar de 5.000 a 500.000 vezes mais, tá? Então, esse microscópio eletrônico ele é mais utilizado para visualizar vírus e também estruturas celulares chamadas organelas, por serem muito pequenas. Aqui nós temos algumas imagens microscópicas. Aqui nós temos a imagem de células sanguíneas. Essas aqui são células chamadas hemácias. Aqui nós temos uma imagem no microscópio óptico. E aqui nós temos uma imagem da mesma célula, ou seja, das mesmas hemácias, só que vistas a imagem com microscópio eletrônico. Então, observe aqui que no microscópio eletrônico, a imagem é muito mais nítida, né? Tem muito mais detalhes para você poder observar, ok? E quem descobriu, pessoal, a célula, né? Ou seja, quem teve esse privilégio de observar pela primeira vez que os seres vivos são formados por células foi Robert Hooke, né? Ele foi quem descobriu as células, tá? Ele observou cortiça, que são fragmentos de casca de árvores, e observou que mesmo aquele pedaço bem pequeno da casca da árvore, ele era formado por pedacinhos bem menores, que só poderiam ser vistos com o microscópio. E ele chamou cada espacinho daquele que ele observou no microscópio de célula. E aí originou-se o termo célula, tá? Então, Robert Hooke foi quem descobriu as células. Agora também tem os seres unicelulares e os seres multicelulares. Qual a diferença? O nome já diz, unicelulares são seres formados por uma única célula, ou seja, são seres que só vão ser visualizados com o auxílio do microscópio. Então, nós temos aqui como exemplo o paramécio, né, que é um protozoário, e nós temos as bactérias. Esses dois seres só podem ser visualizados com o microscópio, ok? Ou seja, eles são unicelulares, são formados por apenas uma célula. E nós também temos os seres multicelulares, ou seja, são aqueles seres formados por várias células, milhões de células. Nós temos aí como exemplo, alguns exemplos, a formiga, as plantas, caranguejo, o próprio ser humano, ok? E assim, pessoal, como a gente viu lá no exemplo da casa, na casa, quando você vai construir uma casa, os tijolos têm que ficarem de forma organizada. A mesma coisa é no nosso corpo, as células. As células, elas precisam ficar organizadas. Elas vão desempenhar papéis diferentes. Cada uma vai ter uma função diferente, mas o objetivo é o mesmo, manter o nosso corpo em pleno funcionamento, tá? Aqui nós temos, por exemplo, as células musculares, né? Outro detalhe, as células elas vão ter tamanho
né? E formato diferente. Então, se você pegar uma célula muscular, a gente chama de miócitos, né? Ela é completamente diferente de uma hemácia, que a gente chama, que é a célula sanguínea. Então, elas têm, ó, observem aqui, elas têm tamanho diferente, formato diferente e, consequentemente, funções diferentes. As células musculares, elas têm a função de propiciar o movimento muscular, a contração e o relaxamento dos músculos. As células sanguíneas, as hemácias, já vão ter a função de quê? De transportar gases respiratórios dentro dos nossos vasos sanguíneos, que no caso é o gás oxigênio e o gás carbônico, ok? E aqui nós temos a representação de uma célula com as suas principais estruturas, ou seja, os principais constituintes de uma célula. Nós não iremos estudar todos, né? Mas nós iremos aqui destacar uma parte dessas estruturas. Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas. Primeiro, a membrana plasmática, tá, pessoal? A membrana plasmática, ela vai estar presente em todas as células, tá? Então, toda célula vai ter essa estrutura chamada membrana plasmática. Qual é a função dela? A função dela é dar forma à célula, é proteger a célula e selecionar o que entra e o que sai da célula. Então, vão existir substâncias que precisam entrar na célula, mas também tem substâncias que vão precisar sair, serem eliminadas. E quem é que vai fazer esse controle do que entra e do que sai? A membrana plasmática, ok? Outra estrutura que eu quero chamar a atenção de vocês é o citoplasma. Aqui. O citoplasma, pessoal, é toda essa região aqui, ó. Toda essa região que preenche a célula. Qual é a função do citoplasma? Preencher a célula, e é no citoplasma que nós vamos encontrar estruturas chamadas organelas, que vão desempenhar funções vitais para que a célula se mantenha viva. Também quero chamar a atenção de vocês para essa outra estrutura aqui, o núcleo. Aqui, essa região aqui toda é chamada de núcleo. E o núcleo, pessoal, ele é muito importante porque ele é quem controla a célula. Então, tudo que acontecer dentro de uma célula vai partir de comandos feitos pelo núcleo, tá? Então, quais são as três partes fundamentais de uma célula? Membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Agora, esse núcleo, ele nem sempre vai ser igual nas células, porque nós vamos ver mais na frente que existem dois tipos de células, tem as procariontes e tem as eucariontes. Qual é a diferença? As procariontes não vão ter essa membranazinha que forma o núcleo aqui, ó. Aqui, o núcleo, ele é formado por uma membrana chamada carioteca. Então, quando um ser vivo ele tem o seu núcleo organizado, protegido por uma carioteca, e, consequentemente, o seu material genético é protegido dentro dessa carioteca, nós chamamos esse ser vivo de eucarionte. Agora, tem seres vivos que não têm um núcleo assim organizado, isolado, protegido. Tem seres vivos que o seu material genético, o seu DNA, ele vai ficar todo solto aqui no citoplasma, vai ficar solto, sem organização. Então, esses seres que não têm carioteca, nós chamamos de procariontes. E é fácil você lembrar disso. Só quem vai ser procarionte vão ser as bactérias que pertencem ao reino Monera, ok? Mas queria também chamar a atenção de vocês para essas estruturas aqui, ó, que estão espalhadas pelo citoplasma. Algumas aqui merecem destaque para que nós possamos entender, saber o que é e a função. O primeiro deles são os ribossomos. Olha aqui os ribossomos.
Essas estruturas em verde aqui, ó, estão espalhadas pelo citoplasma. Qual é a função dos ribossomos? A função principal dos ribossomos é produzir proteínas. As proteínas são muito importantes no nosso corpo. Por exemplo, para que haja um transporte de gás oxigênio dentro dos nossos vasos sanguíneos, nós precisamos de uma proteína chamada hemoglobina. Para que a gente tenha a nossa pele mais protegida contra os raios solares e para que a gente tenha uma coloração mais escurecida, né, nos olhos e no cabelo, nós precisamos de uma proteína chamada melanina, que é muito importante para o nosso corpo. Então, essas proteínas vão ser produzidas pelos ribossomos, tá? Tantas as células eucariontes como procariontes vão ter ribossomos. É importante vocês destacarem isso. Outra estrutura que eu quero chamar a atenção de vocês é a mitocôndria. Essa aqui. A mitocôndria, essa organela, tudo isso é organela, tá, pessoal? Todas essas estruturas espalhadas pelo citoplasma são organelas. Elas têm funções diferentes e nomes diferentes. Já falamos dos ribossomos, agora vamos para as mitocôndrias. A mitocôndria, ela tem a função de que ela é responsável pela respiração celular e é responsável pela produção de energia, tá? Então é importante que vocês também saibam disso. E tem outras estruturas aqui que no momento nós não iremos estudar agora, tá? Em um futuro próximo a gente pode estar destacando essas outras organelas citoplasmáticas. Então vamos lá, fazer uma revisão bem aqui rápida. Quais são as três partes fundamentais de uma célula? Membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Quem vai ter o núcleo organizado? As células eucariontes, porque a célula eucarionte tem uma membrana carioteca, chamada carioteca, que organiza o núcleo e protege o material genético. Quem não tem carioteca é procarionte. Quem vai ser procarionte? As bactérias, que fazem parte do reino Monera. Quais duas organelas muito importantes que a gente destacou aqui? Os ribossomos, que são responsáveis pela produção de proteínas, e as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular e pela produção de energia. E aqui, pessoal, nós temos a representação de uma célula bacteriana. Olha só, eu quero destacar aqui, ó. O que ela tem? Ela é a bactéria, que é um ser unicelular. Então, a bactéria ela é formada só por uma célula. E o que a gente destaca aqui nela? Membrana plasmática, citoplasma. E observem que aqui não tem um núcleo. O material genético dela, no caso aqui o nucleóide, ou também chamado de DNA, ele não está protegido, ele está todo solto no citoplasma. Por que ele está todo solto? Porque a bactéria é procarionte, é uma célula procarionte. Ela não tem aqui a carioteca que envolveria, protegeria e organizaria esse material genético, tá? Por isso que na célula bacteriana, que é procarionte, não tem núcleo organizado. Então aqui não tem um núcleo, só tem membrana plasmática e citoplasma. E o seu material genético está solto. E aqui nós temos os ribossomos, ó. Lembrando que os ribossomos têm a função de produzir proteínas, ok? Agora aqui nós temos a representação de uma célula animal. Observe que são várias estruturas, cada uma tem uma função. Nós não estamos estudando todas agora, vamos estudar as principais. Então, a primeira estrutura aí é a membrana plasmática, tá? Toda essa estrutura aqui é a membrana plasmática. Toda célula tem membrana plasmática. A segunda estrutura é o citoplasma. É o que preenche a célula. Ó. Todo esse espaço aqui interno da célula é o citoplasma. Aí nós temos na célula animal, como é uma célula eucarionte, nós temos o núcleo organizado. Esse núcleo ele é formado por uma membrana chamada carioteca. Aqui ela, ó, é a membrana. Nós temos as mitocôndrias,
Função da mitocôndria, respiração celular, produção de energia. E eu queria também destacar aqui, essa estruturazinha, ó, que são, que eu vou até destacar aqui de amarelo, os ribossomos, tá, pessoal? Os ribossomos é que vão ter a função de produzir proteínas. Ok? Agora, a célula vegetal, é importante que você saiba que ela tem estruturas, organelas, que na célula vegetal, não, ou na célula animal, não tem. Então, na célula vegetal vão possuir estruturas, organelas, que não estão presentes na célula animal. Você tem que saber quais são, o nome delas e a função delas. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a membrana plasmática, assim como na célula animal tem. Agora, observe que na célula vegetal, nós temos uma estrutura chamada parede celular. Essa parede celular, ela vai estar presente somente aqui na célula vegetal. Na célula animal, não tem. Então, a célula vegetal ela tem uma proteção a mais, porque além da membrana plasmática, ela tem a parede celular. Tá? Então, a célula vegetal é muito mais resistente à célula do que a célula animal. Ok? Então, a primeira estrutura que tem na célula vegetal, mas não tem na célula animal, parede celular. Aí, continuando. Na célula vegetal vai ter citoplasma, assim como na célula animal. Aqui vem a outra estrutura que não tem na célula animal, que é o cloroplasto. O cloroplasto, pessoal, ele só vai ser encontrado na célula vegetal. E para que ele serve? Essa organela serve para quê? Essa organela tem a função de fazer a fotossíntese da planta, dos vegetais. É através da fotossíntese que os vegetais produzem o seu próprio alimento. Nós não temos cloroplasto, então nós precisamos nos alimentar de outros seres vivos. As plantas não, elas não precisam se alimentar de outros seres vivos, elas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Mas só faz fotossíntese, né, se tiver o cloroplasto, ok? Então, nós não temos cloroplasto. Então, quais são as duas estruturas presentes na célula vegetal? As duas estruturas principais que estão na célula vegetal, mas não tem na célula animal, cloroplasto, responsável pela fotossíntese, é uma organela, e parede celular, que é uma proteção extra que tem na célula vegetal. Nós temos o núcleo, né? O núcleo, assim como na célula animal nós temos o núcleo, e aí aqui no núcleo também vai ter carioteca, ou seja, o material genético da célula vegetal ele vai estar protegido, envolvido pela membrana chamada carioteca. Consequentemente, a célula vegetal também é eucarionte, tá? E a mitocôndria, assim como lá na célula animal, na célula vegetal também vai ter mitocôndria, ok? Que eu já falei a função anteriormente. Então, nós temos aí as duas estruturas que vão diferir, ou seja, vão diferenciar uma célula vegetal e uma célula animal. Célula vegetal tem o quê? Que na célula animal não tem, na célula vegetal tem cloroplasto e tem parede celular. Célula animal não tem essas estruturas. E o que que acontece? Quando um ser vivo ele é pluricelular, ou também chamado de multicelular, essas células que esse ser vivo tem, que são milhões, elas vão se organizar. Essas células se agrupam e formam tecidos. Os tecidos vão se agrupar e formar órgãos. Os órgãos vão se agrupar e formar sistemas. E os sistemas vão se agrupar e formar o próprio ser vivo, o próprio organismo. Porque cada ser vivo pluricelular é um organismo, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui os ossos, que são formados por células ósseas. Nós temos o bíceps, que eles são formados, ele é formado, esse músculo é formado por células musculares. Então, aqui nós temos uma representação disso, ó, vamos ver aqui. Então, nos seres vivos
multicelulares, as células vão se agrupar e formar os tecidos. Aí nós temos vários tipos de tecido, tecido muscular, tecido ósseo, tecido nervoso e assim vai. Esses tecidos vão se agrupar e formar os órgãos, né? Coração, estômago, cérebro e assim vai. Esses órgãos vão se agrupar e formar os sistemas, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema digestório, sistema endócrino e assim vários sistemas. E esses sistemas todos juntos formam o próprio ser vivo, o próprio organismo. Então, existe toda uma organização para que a célula se transforme, né, se unam e façam com que haja a formação do organismo, tá? Então, só para reforçar aqui, um conjunto de células iguais formam tecidos. Um conjunto de tecidos iguais formam órgãos. Os órgãos agrupados vão formar sistemas. E os sistemas juntos vão formar, dar origem ao organismo, que é cada ser vivo multicelular. E os seres vivos, pessoal, existentes no planeta Terra, eles estão classificados, divididos em 5 reinos. Nós temos o reino Monera, nós temos, que é o reino das bactérias, nós temos o reino protista, que é o reino aí das algas e dos protozoários. Nós temos o reino fungi, que é o reino dos fungos. Nós temos o reino plantae, que é o reino dos vegetais. E nós temos o reino animalia, que é o reino dos animais. Então, qualquer ser vivo que você pensar, ele vai estar incluso em um desses 5 reinos, tá? Como estão aqui. Todos os seres do reino Monera são unicelulares procariontes. Todos os seres do reino protista, eles têm representantes unicelulares, mas também têm representantes multicelulares. E detalhe, todos os seres do reino protista vão ser eucariontes. No reino fungi, todos os representantes vão ser eucariontes, mas tem seres que vão ser unicelulares, mas também tem multicelulares. No reino plantae, todos os seres são eucariontes e também são multicelulares. No reino animal, a mesma coisa que no reino plantae. Todos os animais vão ser eucariontes e vão ser multicelulares. Ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre citologia. Se você gostou, dá o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para os amigos que fazem o 6º ano, mesmo que seja de outras escolas, não importa, tá? E qualquer dúvida, deixem nos comentários, que assim que possível eu estarei respondendo. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.